Olá, bem-vindo ao Café com Propósito, meu nome é Ed. Se você gosta de se inspirar com histórias de superação, você está no lugar certo. E hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial, Ricardo Barbosa, logo após a vinheta. De aprendiz de eletricista a CEO da Marte Shipping, uma empresa de consultoria, de navegação, e a gente vai saber mais sobre ela. Ricardo, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Alegria estar aqui com você, como um amigo, e uma honra pelas pessoas que você tem entrevistado, né? Eu tenho acompanhado e realmente fico lisonjeado com o convite. Obrigado. E aí, Ricardo, você é de onde? De Paranaguá, de São Paulo? Você nasceu onde? Eu sou de Paranaguá, minha família toda é de lá, né? E aí eu fiquei até os meus 32 anos em Paranaguá. Depois, por questão de trabalho, fui para Santos, fiquei 5 anos. Aí vim para São Francisco do Sul, fiquei 6 anos. E atualmente a gente tem uma base de trabalho em Paranaguá, mas eu resido em Curitiba. Mas a minha família está um pouquinho dividida, porque meu filho ficou em Santos, na minha passagem em Santos ele ficou, e na minha passagem em São Francisco do Sul, a minha filha ficou aqui, casou, me deu uma netinha, né? Então, esse é um dos motivos também da gente estar por aqui. Além do trabalho, a gente tem parte da família aqui. E como é que essa história de aprendiz de eletricista... Claro, você trabalhava em Paranaguá, que já é o segundo maior porto do país. Mas como é que foi de aprendiz de eletricista até vir CEO de uma empresa de navegação? Então, eu iniciei um trabalho, na verdade, de aprendiz de eletricista, porque Paranaguá, eu estou com 55 anos agora, então imagine, na minha adolescência, eu sempre fui muito ativo, sempre fui buscando fazer as coisas, desde pequenininho, para ter uma grana, vendia picolé, às vezes escondido dos pais, porque os pais não queriam, né? Mas era mais como uma aventura e tal. E aí, com 14 anos, eu entrei no Senai. Entrei no Senai, fiz um curso de aprendiz de mecânico, porque moleque, né, queria abrir motor de carro, envenenar motor de carro e tal. E aí peguei o gosto lá pelo estudo técnico, vamos falar assim, né? E aí terminei o curso de mecânico e fui fazer os três módulos naquela época, né? De eletricidade. Mas presencial ou... Presencial, né? Na época não existia celular, né? Não, mas então existia, como é que existia por correspondência. Por correspondência, né? É verdade. Mas aí, então, eu fiz os 3 módulos e no terceiro módulo eu fiz um estágio na Petrobras, porque o Senai tinha alguns convênios, né? E algumas grandes empresas até da cidade contratavam os alunos do Senai para fazer um estágio lá de 6 meses. E foi muito bom, foi uma fase muito legal. Então, já dando sequência ao curso, assim que eu terminei o curso, eu tinha 15 anos de idade, para 16, uma empresa da cidade que trabalhava com serviços elétricos, inclusive conhecida, família e tal lá, parente não, mas amigos muito próximos. E aí a gente começou a fazer um trabalho de eletricista, por pouco tempo também, acho que foi coisa de 6 meses, mas Paranaguá, na época, por exemplo, só tinha uma faculdade, né? Uma faculdade, que era a faculdade estadual. E aí eu fui fazer o ensino médio na época, que era o 2º grau, de administração de empresas. E como só tinha uma faculdade em Paranaguá, o curso era de administração de empresas. E aí eu dei sequência mesmo, fazendo lá o trabalho de eletricista, né? Aprendiz de eletricista. E aí eu lembro que o meu professor, ele era prefeito da cidade na época, e ele falou, quem tirar a melhor nota nesse bimestre aí, eu vou arrumar um emprego administrativo na prefeitura. Ah, é? E aí, cara... Sem concurso? Sem concurso nem nada. E aí, no canetaço. Então eu falei, cara,
Bom, o concurso era só com a faculdade, né? O pessoal do curso de administração. E aí eu e mais dois passamos, e aí na seleção ali, os dois tinham quase a mesma idade que eu, mas estavam muito longe de prestar serviço militar, né? Daí ele falou, então a vaga é sua e tal. E aí eu caí então para a parte administrativa. Esqueci um pouco a questão técnica, né? A questão de eletricista. Nessa vaga administrativa eu fiquei por 9 meses, quando estava estudando, fiquei por 9 meses. Abri uma vaga no antigo Banco Bamerindos, também porque um parente meu também tinha sido transferido para Curitiba, eu soube da vaga, fiz o teste lá e fui trabalhar no Bamerindos. Trabalhei no Bamerindos por 2 anos, aí era auxiliar administrativo e tal, auxiliar de caixa. E eu lembro que eu terminei a minha fase lá como tesoureiro, era tesoureiro da agência de Paranaguá. E nessa eu fui tendo contato com o pessoal de serviços portuários. Como você falou, Paranaguá é uma cidade pequena, a vida econômica da cidade gira em torno do porto, né? Mas você já queria ser portuário na época que fez o Senai ou quando não tinha? Eu fiz o Senai, a minha projeção era ir para Curitiba para continuar um curso técnico e aí fazer eletricidade, engenharia elétrica e tal. Mas a minha família era muito humilde, né? Não tinha nenhum poder aquisitivo que pudesse me bancar em Curitiba, entendeu? E eu falei, bom, então eu vou na opção que eu tenho, que era estudar em Paranaguá. Entendi. Então esse foi um dos maiores motivos. Mas o interessante é que o meu padrasto, por exemplo, ele trabalhava já em serviços portuários, né? E ele te incentivava ou não falava nada? Não, ele me incentivava a trabalhar, porque ele tinha 2 adolescentes em casa, meninos, mais uma menina, né? E ele ficava muito preocupado que nós fôssemos fugir do trabalho. Então, com 12, 13 anos... Já incentivava? Incentivava, levava para trabalhar, para auxiliar nos serviços que ele tinha que fazer no porto. E era serviço, por exemplo, estufagem de container, tem que fazer a forração de container e tudo mais. A gente ia junto com o pessoal lá, com os adultos, mas isso e saía feliz da vida. Por quê? Porque a gente ganhava uma grana, sim, né? Sim. Então isso despertou também o meu lado de ver, poxa vida, a vida econômica em Paranaguá está muito voltada para a área de porto. Mas isso antes de 88, porque depois da Constituição de 88, trabalho infantil só como aprendiz, tem aquela coisa toda, né? Mas na época... Cara, era assim, se a gente fosse realmente aplicar toda a lei, eu não sei o que sobrava, né? Porque a gente era freelance, né? Eu não sei o que sobrava. Pô, não, entra no carro aí, vamos pro porto, vamos trabalhar. Entendeu? E era trabalho Trabalho. Período integral ou não? Cara, eu acho que ele fazia aquilo ali mais para a gente ter uma noção de trabalho, entendeu? Ou seja, de responsabilidade. Era aprendizado. Era um aprendizado e eu acho que isso também influenciou na minha tomada de decisão, porque eu era tesoureiro do banco e um amigo meu estava indo para essa área de exportação e eu falei, cara, eu tinha inveja, porque a minha fase de banco já me serviu muito como experiência. Pavimentou a tua pavimentou a minha estrada. E banco, né? Hoje também, mas na época, eu tinha 18 para 19 para 20 anos, me deu muita disciplina, né? Porque era realmente um serviço muito regrado, né? Então me deu muita disciplina. Eu era tesoureiro do banco com 20 e poucos anos, né? Então isso foi muito legal. E daí, como eu fiz esse comentário, ele falou, olha, eu estou sabendo de algumas empresas que estão contratando pessoal para essa área de serviço portuário. E aí eu falei, pô, me dá um endereço aí que eu vou... Tô pronto. Daí ainda... Peraí. Se você está gostando, não custa nada, se inscreve no canal, não custa nada também, deixe seu like para dar relevância ao canal e esse conteúdo chegar para mais pessoas. E no card vai aparecer episódios anteriores se você quiser assistir e dar força pro nosso canal. Legal. Então, e aí eu falei, olha, já deu para mim aqui, eu teria interesse de conhecer uma outra área. E só que eu realmente não tenho nenhum conhecimento nessa área de serviço portuário, né? Só as aventuras lá
de trabalhar lá quando era moleque, mas era algo muito esporádico. Aí você começou... Daí ele falou, olha, parece que a empresa não está exigindo conhecimento na área, eles querem o pessoal para doutrinar mesmo, eles querem o pessoal para doutrinar de acordo com o trabalho deles. E aí, rapaz, eu, na época, me apresentei lá para a pessoa que ele tinha me indicado, o cara pediu o meu currículo, eu entreguei, e aí ele botou no equipamento, né? Eu falei, pô, mas o que é isso? Era um fax, né? Na época, pô, fax, não, porque a nossa matriz fica em Recife e tal, e aí falei, pô, legal. E você pode falar qual a empresa? Acho que é melhor não. Não é melhor não? Tá. Vamos para frente. Vamos para frente. E aí, o que acontece? Mandei o currículo e mandei o fax, e aí eu estou lá na agência trabalhando, fazendo fechamento na tesouraria, os cofres abertos e tal, e 2 auditores, inclusive, do banco, e me liga uma pessoa e eu começo a responder as perguntas e tal. Era o dono da empresa me fazendo entrevista assim, por telefone, com 2 auditores do banco da minha frente e tal. Isso você com quantos anos? Novinho? Eu tinha... 18, 19? Eu tinha 21 anos. 21? 20 para 21. Eu casei com 20, então já estava com um aninho de casado. Já estava com um aninho de casado. E aí, no final da conversa, ele falou, pô, olha, eu acho que nós podemos navegar juntos e tal. Eu falei, que legal, daqui quem está falando é fulano de tal. Já tem 30 anos de casado, já? Já tenho 30 anos de casado. Na verdade, eu tenho 35. 35? 35 é boda de quê? Rapaz, agora você me pegou. 35 é bodas de quê? A Márcia vai ouvir e vai falar, pois opa, cara. Não sabe? Verdade. Eu ainda tenho um mês ainda, porque é 26 de março, então eu tenho um mês ainda para me atualizar. Mas eu realmente não lembro. Realmente. Tem que pesquisar aí. Tranquilo. Mas e aí a gente saiu então dessa vida de bancário para trabalhar com agência marítima, né? Trabalhar com agência marítima. E eu fiquei 5 anos trabalhando para essa empresa. E aí eu fui... Tem alguma história boa para contar dessa empresa ou era uma empresa na verdade, tranquila? Essa empresa é uma empresa familiar também, tem mais de 130 anos. 130? E aí... As histórias são muito interessantes porque nós fazíamos um suporte remoto para a matriz, mas eu estava iniciando nesse trabalho. Então eu fui realmente atender navios, fazer despacho de navios sem saber absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Eu lembro que eu fui em todas as autoridades portuárias, entendeu? Para que eles me inteirassem de como que se fazia o trabalho, cara. E eu entendo que... De certa maneira é humildade. Humildade, mas como eu sou homem de fé, né, eu tenho certeza que Deus também me direcionou e as pessoas certas. E eu tive uma experiência muito positiva nesse sentido. Todas as autoridades que eu fui receberam muito bem, me explicaram muito bem. Eu lembro que eu fiz praticamente, na época, um curso de matemática financeira e faturamento portuário com um servidor, né, José Carlos, esse eu faço questão até de falar, uma autoridade portuária lá que falou, não, vem aqui todo dia que eu vou te explicar como é que se faz. E na época você tinha que fazer um monte de rateio, desdobramento de faturas. Hoje é muito mais tranquilo, sistema e tal, mas na época não, você tinha que fazer isso e tinha que depois, inclusive, apresentar. Então, foi uma situação bem interessante, né? E inusitado que eu tive eu tive algumas situações inusitadas nessa época, mas eu estava... Nesses 5 anos... Nesses primeiros 5 anos, né? Aí depois você foi para qual? Depois eu fui para uma multinacional, né? Para Cargill. Você foi direto para Cargill depois desses 5 anos? Depois desses 5 anos trabalhando numa única empresa, né? Eu fui direto para Cargill. Como é que foi essa transição? Porque a Cargill é grande, né? Empresa... Sim, mas só para finalizar essa questão da situação inusitada, eu estava atendendo sozinho um navio
E na época atender sozinho um navio era bastante complicado, porque você não tinha as facilidades que você tem hoje de resolver tudo e mandar mensagem, falar com todo mundo onde você quer, né? Eu estava atendendo um navio e eu recebi um telegrama desse navio, na época telegrama desse navio, dizendo que era para eu atender com urgência 2 óbitos que tinham ocorrido no navio de passageiro, né, no canal Ilha do Cardoso. Na Ilha do Cardoso tinha acontecido essa fatalidade. E eu estava sozinho. Falei, cara, eu já estou atendendo o navio sozinho. Como é que eu vou atender essa ocorrência, né, de 2 óbitos num navio de passageiro? E aí realmente foi... Mas olha, realmente vai a nossa conversa toda aqui para te falar todas as situações que aconteceram nessa ocorrência, nesse atendimento. Mas tudo que tinha que aprender com relação a problemas e emergências realmente foi nessa fase, foi muito, muito interessante. Legal. E aí a situação da Cargill foi uma coisa interessante, essa transição, né? Porque dá para notar que eu trabalhava muito, trabalhava pra caramba, e eu tinha 2 anos de casado. Tinha 2 anos de casado já, indo para o 3º ano de casado, e eu viajava com o Ais, né? Quando eu casei com 20 anos e fui pai com 22 anos, né? E aí, o que aconteceu? Eu viajava bastante, e uma situação que foi assim um divisor de água para que eu tomasse uma decisão diferenciada foi que eu fiquei um tempo trabalhando, e quando eu voltei para casa, o meu filho mal me conhecia, me estranhava, entendeu? Quem é esse daí? Pô, eu não se sentia nem à vontade de eu estar perto da mãe dele. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada. E o problema não eram as viagens. Não tinha problema nem em viajar. O problema é que eu nunca sabia quando eu ia nem quando eu voltava. Então, quando começou a ocorrer de eu chegar em casa na época, né? A inflação era lá em cima todo mês, então você tinha o hábito de fazer a compra do mês, né? E algumas vezes a minha compra do mês estragava toda, porque eu comprava e eu tinha que viajar. E eu viajava sozinho, mas a Márcia precisava de assistência, né? Com a sogra e tal. E então, quando a gente viu que isso daí estava tomando assim um rumo que realmente não estava legal, eu falei, não, puxa vida, eu tenho que mudar, reprogramar isso. E aí foi quando eu abri para o mercado. Fui abrir para o mercado, soube me apliquei para essa vaga que eu descobri na Cargill. E aí então... Você foi na cara e na coragem. Mandou o currículo. Eu mandei o currículo e fui conversar com algumas pessoas, inclusive um cunhado meu que trabalhava lá, ele falou, cara, eu não sabia de nada disso, achei que você estava muito bem na empresa. Eu falei, não, eu estou muito bem na empresa, eu adoro trabalhar para essa empresa, né? Eu sempre gostei muito, assim, sempre fui muito dedicado, assim, às pessoas que me davam oportunidades, sabe? Eu sempre tive isso. Entregava mais do que lhe pediam. Entregava muito, cara. Olha, como esse canal é para isso também, Café com Propósito, é para inspirar e para educar e incentivar as pessoas. Isso é uma boa coisa que todo mundo fala, você entregar mais do que você é demandado. Porque exatamente. Hoje a gente vê a geração, não, isso daí não é comigo, pô, pega aquilo ali para mim, não é minha função. Hoje, Ed, eu trabalho com uma faixa etária de jovens mesmo. Meu time é um time bem... A sua empresa. É um time bem jovem mesmo, mas é um pessoal muito engajado. E é lógico, nós temos uma consultoria, né? A gente tem um pessoal que faz coaching desse pessoal, dá essa assistência e a gente já faz chega isso. Na tua empresa, e aí? E a Cargill, aí você conseguiu... Então, aí a Cargill, quando eu ingressei na Cargill, foi para mudar esse tipo de situação, entendeu? Não porque eu não estava bem na empresa, mas aí o cunhado falou, pô, eu achei que estava muito bem e tal. Eu falei, não, estão muito bem na empresa, mas o que está sendo me oferecido não... Tá comprometendo a minha vida pessoal, né? O meu casamento e tal. Então, por isso que eu estou buscando. E aí ele falou, olha,
A única coisa que vai ter diferente aqui é que você vai ter alguma situação muito mais organizada do que a que você está vivendo. Eu falei, não, eu sei disso. Mas vai demandar também. Vai demandar também. Eu falei, não, eu sei disso, pô, eu conheço o trabalho, eu adoro o que eu faço, né, e tal, não tem problema nenhum. E aí eu ingressei na Cargill. E aí eu fiquei lá por 17 anos. 17 anos. Comecei como auxiliar, né, administrativo, auxiliar operacional. Auxiliar administrativo vulgo office boy, ou não? Não, já era outro, já era outro posto. Já era outro posto. E aí... E saiu como? Eu saí como gerente nacional de navegação. Fiquei 17 anos. Tá, com 7 anos eu fui gerente da unidade em Paranaguá, da área de agenciamento marítimo. Que legal. Foi só para o pessoal entender o que a Cargill faz. A Cargill, hoje, é a maior empresa de alimento de capital fechado do mundo, né? Cargill, ela tem em mais de 200 países, né? E é uma empresa familiar. É uma empresa norte-americana familiar. Mas é a maior empresa de capital fechado do mundo. E aí... Aí você entrou como auxiliar administrativo, foi subindo na empresa. Fui subindo na empresa. Mas você subiu porque você fazia o que te pediu e basta. Não, então, a gente tem que entregar, né? E é interessante porque a Cargill, nesse aspecto, é uma empresa bastante organizada. E você faz uma avaliação de performance todo ano, você tem que colocar as tuas áreas de atuação, o teu planejamento para o próximo ano. E você é avaliado se você está estável, se você está abaixo da expectativa, ou se você está numa ascendente e tal. E então a gente foi galgando avaliação anual, e a gente foi galgando aí esses passos. E essa questão, né, eu lembro que eu trabalhava como gerente da área de agenciamento marítimo, e nós éramos prestadores de serviço para várias unidades de negócio da Cargill. E eu sempre atendi, mesmo que sendo empresas do mesmo grupo, eu atendi como clientes, porque nós éramos prestadores de serviço, nós tínhamos um budget para entregar, tinha que entregar resultado. Então, as empresas mesmo que ligadas ao grupo, a gente atendia sempre como cliente. Eu lembro que o meu diretor sempre falava, você é empreendedor demais para a Cargill. Falava isso? Não precisa tanto, não precisa tanto. Menos, né? Mas era a maneira como eu enxergava o negócio e a maneira com que eu entendia que devia entregar. Mas isso é interessante você falar isso, porque as pessoas falam, não, essa empresa aí, eles me pediram. E quando você veste a camisa, você fala, a minha empresa. Exatamente. A nossa empresa faz isso, entrega isso. Exatamente. Então, quer dizer, falta muitas vezes isso. Aquele sentimento de pertencimento à empresa. A empresa sou eu, somos nós, né? Exatamente. E você já tinha esse... Eu já tinha esse sentimento e também tinha essa, vamos dizer assim, uma vocação mais empreendedora, porque eu lembro que quando eu tinha 29 para 30 anos, eu compartilhava isso com algumas pessoas. E uma delas, né, que tem empresa até hoje, inclusive, sempre quis me levar para empreender junto com ele. Porque eu fazia esse comentário, eu falei, eu tenho realmente uma expectativa de ter o meu próprio negócio, de empreender, mas de uma maneira muito mais tranquila, porque, afinal, eu estou trabalhando numa multinacional. Não é fácil de se conseguir isso numa cidade como Paranaguá, a gente tem essas dificuldades, né? E também era uma questão de você ser mais capitalizado, de você ter um planejamento muito melhor. Então, dentro dessa maneira de pensar, foi até o motivo de eu ter ficado até mais tempo, né? E eu lembro que a pessoa ainda falava assim, 17 anos, né? 17 anos. Eu lembro que, como eu disse, eu tinha 29, 30 anos. Essa pessoa falou assim, mas espera aí, Ricardo, você vai esperar ficar com 40 anos para começar a empreender? Eu falei, eu não sei, mas por enquanto eu não vejo que é o momento. E aí, na verdade, eu fui começar a empreender negócio próprio mesmo, quase com 50, né? Quase com 50 anos. Qual foi a virada de chave?
Quando que você sentiu que já tinha contribuído o suficiente com a Cargill e você precisava galgar seus próprios na verdade, como eu comentei, desde os 29 e 30 eu queria empreender. Como eu estava trabalhando numa empresa como a Cargill, né, estava satisfeito com o que a empresa me entregava, o reconhecimento dela. Então, provavelmente a minha expectativa era quando eu me aposentasse, eu pegava o que estava na Previdência, jogava no empreendimento e fazia. Mas como eu fui desligado em 2009, né, falei, bom, agora é o momento. Não por vontade própria. Não, eu fui desligado por uma mudança de estrutura, pelo menos é o que passam para a gente, né? A gente aceita, a gente entende, né? E aí mudou a diretoria, meu diretor aposentou-se, meu outro foi para uma outra empresa e tal, enfim. Então, eu acho que eu entreguei até onde a empresa entendeu também que eu tinha que entregar, né? E na verdade, assim... Também Deus estava jogando xadrez, te dando o momento certo para você... Exatamente. Às vezes você fica chateado com uma situação, uma coisa ruim que te acontece, mas na verdade isso está sendo até bom. Com certeza. A gente só consegue enxergar até a esquina, eu sempre falo isso, Sim. né? As outras coisas a gente não enxerga. E qual foi a virada que você falou? Agora a virada foi o seguinte, você foi desligado, aí o que você veio fazer em São Francisco? Então, eu tinha 22 anos já de prestação de serviço, né? Portuário, e já tinha 35 para 36 anos. Eu pensei, como foi realmente uma situação inusitada, eu não esperava mesmo, até em função do histórico, né, que a gente tinha, eu pensei, talvez seja um momento de eu mudar de área, fazer outra coisa. Mudar completamente mudar completamente de área, talvez seja esse o momento. Mas deixei no paralelo a possibilidade de empreender. Daí eu fiz algumas entrevistas, e uma empresa me convidou para eu prestar uma consultoria exclusiva, só para a empresa. E aí eu peguei e falei, não, fechamos um contrato de 1 ano e estabelecemos algumas cláusulas e tal, fizemos algumas projeções, e eu fazendo as minhas projeções pessoais também, né? Se as coisas realmente tomarem um certo rumo, a gente dá sequência nesse trabalho, mas também se não for aquilo que eu prospectava e tal, a gente muda. E aí eu coloquei isso também diante de Deus, né? Como eu disse, eu sou um homem de fé, coloquei isso diante de Deus e pedi para que realmente me desse direção, para que Ele me direcionasse nesse sentido, porque realmente foi um momento muito complicado, né? Você, afinal, 17 anos numa empresa, nenhuma expectativa. Uma ruptura, né? Então foi uma ruptura, né? E aí, graças a Deus, pessoas, amigos, irmãos que eu procurei foram pessoas de Deus mesmo, sabe? Anjos que Deus colocou para me direcionar também. E uma delas, faço até questão de mencionar o nome delas, o Obed, né? Ele conversou comigo, nós oramos juntos, inclusive, e ele falou, eu acho que é o momento de você começar com a tua empresa, abre uma empresa de consultoria com esse teu conhecimento aí de Porto que você tem e tal. Eu falei, esse é o meu planejamento. Ele falou, eu vou te ajudar. Ele era contador, inclusive, contador, e ele é advogado tributarista, né? E aí ele desenhou como eu ia fazer a empresa, e eu fiz um contrato, então, de exclusividade com essa empresa do Rio de Janeiro. 6 meses, as coisas estavam tomando um rumo um pouco diferente, e aí, numa manhã, eu não sei se posso comentar isso aqui, né? Mas numa manhã eu fiz a minha devocional, minha conversa com Deus, e pedi para que Ele realmente me desse uma resposta, uma direção de que rumo que eu precisava tomar. Porque eu tinha visto uma empresa no Sul
que precisava de um profissional e colocou a lista. E não tinha um item na lista que você não atenderia. Que eu não atenderia. Legal. Né? E a pessoa que mandou, inclusive, isso, eu liguei para ele e falei, cara, você está de sacanagem, você quer que eu saia da empresa? Porque era uma pessoa que estava na mesma empresa de consultoria. Ah, entendeu? Interessante. Aí ele deu risada e falou, não, rapaz, na verdade eu pensei em fulano de tal e não sei o que, e mandei para ver o que você achava de eu indicar para fulano de tal. Eu falei, cara, como você vai indicar para fulano de tal, eu não vou falar então com essa empresa, vou deixar ele se manifestar. E aí, se ele não se manifestar, a pessoa não se manifestou, não quis entrar em contato, não fez. Como ele não fez, eu peguei, encaminhei o currículo lá e vida que segue, né? E aí estava numa dessas conversas com Deus de manhã, pedindo uma resposta. Quando eu terminei de fazer a minha oração, eu sentei e o telefone... Assim que você terminou? Eu terminei a minha oração e sentei. A hora que eu sentei, o telefone tocou. O telefone tocou, era o dono da empresa. Não sei se posso falar, acho que não, melhor não. Pode, fica à vontade. Pode falar o que você quiser. Então, aí o Júnior atendeu a ligação. O Júnior atendeu da Litoral. Da Litoral, atendeu a ligação e falou, Ricardo, recebi aqui o currículo teu e tal. E aí ele falou, eu vou para São Paulo com o meu sócio para a gente conversar. Daí eu falei, não, eu vou aí. Pô, cara, eu vou para São Paulo. Eu falei, não, eu vou aí. Porque eu queria conhecer, porque na verdade eu não conhecia São Francisco do Sul muito bem. Eu tinha vindo uma vez a trabalho para verificar se um terminal era compatível para fazer os embarques de farelo da Cargill. Entendeu? Então você já conhecia a cidade? Eu vi. Mas uma vez só? Uma vez só e nunca mais. Aí isso era coisa de anos, já tinha passado muito tempo. Nem lembrava mais? Não lembrava mesmo, Aí eu falei, não, deixa que eu vou aí falar com vocês. E aí eu vim aqui, conhecer a cidade e tal. E aí começou essa minha transferência para São Francisco do Sul. Gostou do trabalho, gostou das condições e gostei, veio. fizemos E mudou com a família toda? Eu vim em outubro, eu pedi para eles ficarem lá até dezembro, para realmente sentir um pouquinho melhor como é que ia ficar a situação, porque uma questão de adaptação, alguma coisa que não desse certo, ou a empresa podia não gostar do meu trabalho, alguma coisa assim. Nada é garantido. Nada é garantido. Aí eu vim para cá em final de setembro, início de outubro, e aí depois eu trouxe minha família em dezembro. Já com tudo certo? Já com tudo certo. E aí, 3 anos e meio depois que se passaram, eu entendi que era o momento de eu retornar com um projeto de pessoal empreender. De empreender. Né? De empreender um negócio meu mesmo e tal. E, na verdade, alguns clientes, né, que já me conheciam há muito tempo também demandavam isso, queriam fazer que eu fizesse esse tipo de trabalho, provavelmente até para ter uma exclusividade a mais do atendimento, né, e tal. E essa saída da Litoral foi tranquila? Essa saída da Litoral foi muito tranquila. E é muito ligado à minha vida de devoção, de religião e tal, porque quando eu cheguei aqui em São Francisco do Sul, né, não sabia, não tinha nenhum endereço exatamente de onde era a igreja que eu frequentava, né, que era a PIB. E o Rafael, que já tinha vindo trabalhar aqui, inclusive, na cidade, ele comentou, olha, não tem igreja batista na cidade lá. Eu falei, pô, será que não tem? E aí eu passei aqui na frente da igreja, eu falei, pô, tem uma igreja batista aqui, pô. E aí eu vim, assim, sem conhecer ninguém e tal. E aí tinham poucas pessoas, eu lembro que, na época, a Thaís, a minha filha, né, adolescente ainda, o Davi, né, o filho do pastor, convidou ela para vir na reunião dos adolescentes. Ela falou, pai, me convidaram para ir na reunião dos adolescentes, mas são três meninos e eu, pô. Eu falei, vai, pô. Melhor do que nada. Né? E hoje, né, a igreja tomou uma proporção. Mas na época, né, depois desses 3 anos e meio, quando eu cheguei na igreja, depois de ter passado o tempo todo na igreja,
eu entrei na igreja, olhei a igreja do jeito que estava, muito diferente de que quando eu comecei, né? A igreja realmente numa outra fase, numa outra realidade, trabalho maravilhoso do pastor André também, né? E aí cara, Deus parece que, sabe, me deu assim, cara, já deu para você, sabe? Deu para você missão aqui, cumprida. Missão cumprida. Não sei se isso é só uma questão pessoal, né? Isso não é proibido, né? Você ter só uma questão pessoal, mas foi o sentimento que eu tive naquele momento ali, sabe? Eu olhei assim e falei, cara, missão cumprida. E foi algo muito parecido com o que eu tive em Santos, sabe? Algo muito parecido com o que eu tive em Santos. Só que Santos foi uma situação muito diferente, né? Uhum. Santos foi uma mudança realmente de cenário abrupta. Inesperado, abrupta e tal. E aqui, essa foi uma situação tranquila, eu estava, graças a Deus, muito bem, trabalhando muito bem, mas, sabe, a mesma situação que eu senti quando eu olhei essa situação na igreja que eu estou comentando, eu tive no trabalho. Falei, eu acho que aqui... Sua missão foi concluída. Minha missão está tranquila aqui, não é mais esse o caminho que eu tenho que tomar. Por isso que você saiu na paz. Eu saí tranquilo. Os diretores, o Beto e o Júnior, conversaram comigo, pediram para que eu desse um tempo para eles também, para que eu pensasse também se era isso que eu queria, me deram 40 dias, mas eu já tinha decidido, né, o rumo que eu ia tomar, e aí saí de maneira tranquila, fui muito sincero com eles também, tudo aquilo que eu ia fazer, expliquei para eles que eu estaria voltando para o mercado, né? De certa maneira seria concorrente. Não, porque o litoral o litoral é uma potência, né? Continua sendo, né, uma potência, não para de crescer. E eu estava, né, dando os primeiros passos de atender apenas um segmento bem pequeno. Então não seria concorrente, mas é no mesmo mercado, não tenha dúvida que é no mesmo mercado. Mas tem vaga para todo mundo. Sim, tem vaga para todo mundo. Vaga para todo mundo. O fato de você respirar o ar não rouba o meu, né? Sim, com certeza. E aí, como é que foi isso? Eu vou começar do zero. Você já tinha passado por 2, 3 experiências bem-sucedidas. Aí, como é que é tomar coragem para... Então, rapaz, quando eu fiz isso, você entende, né, que você está fazendo tudo dentro daquilo que é plano de Deus para a tua vida, né? Você conversa com a família, conversa com as pessoas de confiança. Sente paz naquilo que você vai fazer. Tive esse insight aí de missão cumprida nos dois lugares. Né? E aí eu falei, acho que agora esse é o momento. Daí fiz as minhas contas, ponta do lápis. Eu nunca fui uma pessoa gananciosa. Eu tenho ambição. Eu não gosto de fazer nada que seja assim medíocre, né? Eu não sei se isso mas é assim, sem usar falsa modéstia, mas eu sou muito tranquilo, né? Então mas o dinheiro é teu servo, não teu senhor. Exatamente, então eu sou muito tranquilo. Então fiz as minhas contas, falei, cara, eu pago as minhas contas, eu vou conseguir atender os meus clientes, né? Eu vou fazer início de um projeto que eu quero que seja bom, não só para mim, porque eu trabalhei, né, eu trabalhei como seletista quase 30 anos, 25 anos, né? Então eu sei o que é trabalhar para as pessoas. Sim. Então agora é a minha responsabilidade também de tratar com maior respeito, entender, né? Isso é bom porque te ajudou a você poder administrar a tua empresa com muito prudência. É um fator experiência. E aí às vezes a gente não consegue entender o tempo de Deus, né? E aí lembro da palavra do pastor André, né? Que ele comentou, né? Cara, você vai dar fruto, mas primeiro você tem que ter raízes, depois das raízes você ter nutrientes e tal. Por último, você vai dar fruto. Fruto, né? É a última etapa. É a última etapa, né? Então a gente às vezes não entende, por que eu não comecei com 25, com 30, como muita gente começa, né? E se dá bem, né? Eu acho que cada um tem a sua situação, né? E as raízes, a sua experiência. Você não consegue ver, então você está lá há 5 anos naquela empresa. Depois de 17 anos, e as raízes foram se aprofundando. Exatamente. Só que as pessoas não percebem isso tão nitidamente. Aí, de repente... E aí, quando eu quis entregar esse tipo de trabalho e fazer um projeto,
desde que eu iniciei isso, foi realmente para o meu sustento, como um recurso mesmo de sobrevivência, né? Mas também um projeto que seja bonito de se ver, de se trabalhar, sabe? E eu passo isso para o meu pessoal, minha turma toda, né? Hoje você tem quantos que Nós trabalham somos em 26. 26? 26 espalhados aí. Quantas? São 10 filiais. 10 filiais? 10 filiais, Começa de Rio Grande até o Pará. Principais portos atendidos. Exatamente, Rio Grande até o Pará. Onde nós não estamos ainda, estamos fazendo alguns estudos, é Rio e Vitória, daquilo que nós gostaríamos de prospectar. Né? Mas dos demais a gente está lá. E aí, quando eu fiz isso, eu falei, olhei que tinha os clientes que poderiam me dar o suporte e que eram grandes clientes, inclusive grandes players aí que atuam no segmento do agronegócio. Eu falei, dá pra gente fazer um projeto assim, acho que vai ser bacana, vai ser legal. E aí iniciei. Começou a atender um navio, 2. Sim, hoje você atende quantos navios? Então, nós começamos em 2014, né? Começamos em 2014 aqui em São Francisco do Sul. Engraçado que a matriz da minha empresa, na verdade, era em Santos. E aí eu transferi para São Francisco do Sul, né? E aí nós começamos aqui em 2014, atendemos um navio em 2014. E aí, em seguida, nós já abrimos, antes de fechar o ano em Paranaguá, com mais um navio. Então começamos em 2014 com 2 navios. Hoje nós estamos perto de 300 navios. 300 navios espalhados aí. Crescimento. Foi assim, para uma empresa que entra nesse segmento que já é muito tradicional, tem várias empresas trabalhando. É um nicho complicado. É um nicho bastante competitivo, né? Então a gente realmente vê que houve uma evolução muito, muito boa, mas o interessante é o feedback das empresas que usam o nosso trabalho, sabe? Todas elas... felizes. Clientes felizes e aquilo que a gente desenhou no projeto de fazer uma empresa séria, confiável, que trabalha com integridade, que trabalha dentro realmente daquilo que os regulamentos estabelecem. Hoje, infelizmente, né, não são todas as empresas que optam por isso. Algumas empresas entendem que o jeitinho brasileiro deve funcionar, que a informalidade é que tem que imperar para resolver todos os casos, todos os problemas. Quer dizer, a tua empresa reflete os valores pessoais que você tem, os valores da empresa. Exatamente, Ed. O meu objetivo, né, o alvo que a gente tinha quando nós iniciamos esse projeto é que realmente refletisse os nossos princípios. Os nossos princípios. Que foram forjados dentro da Bíblia. Exatamente. A partir da Bíblia. Exatamente. Nós somos falíveis, somos falhos, né? Como qualquer outro ser humano, mas a gente entende que isso é uma responsabilidade que Deus colocou para cada um de nós que escolhemos professar a fé nele. Né? E o que você quer mais com a empresa? Quais são os próximos alvos? Tem um princípio bíblico que eu acho muito interessante, que qualquer coisa que você faça para a glória de Deus. Então, esse é um dos objetivos. Quer comais, quer bebais, faça para a glória de Deus. Então, o nosso trabalho não é negócio, é missão. E é lógico que a gente trabalha. Chamado. É chamado, trabalho e chamada, trabalho é chamada. E na verdade, até por causa disso, é que a gente tem responsabilidade de fazer com que seja uma empresa que tenha realmente um resultado positivo, uma empresa que seja positiva para as pessoas que estão trabalhando nela. Porque senão você foge do discurso à prática, né? Sim, sim. E eu sempre converso, quando a gente faz as nossas reuniões lá, eu faço, olha pessoal, a hora que vocês estiverem entendendo que nós estamos fugindo do discurso à prática, vocês podem escrever isso para mim
ou então falar comigo com a maior tranquilidade. Olha, Ricardo, não foi isso que você falou, não é isso que você estabeleceu. Então, eu entendo isso. Os valores protegem até de você mesmo quando você fraquejar. Exatamente. Então, eu faço isso até como uma responsabilidade diante de Deus mesmo. Então, tudo aquilo que a gente faz, o nosso trabalho, a nossa vida pessoal, ela é uma integralidade. Não tem essa, não. Eu sou assim no trabalho, eu sou Ed no trabalho, mas não. Compartimentalizado. Não tem. Não. Quando eu entro na empresa, eu desligo a chave do pessoal e sou outra. Isso não existe. Não existe. Não tem como você fazer. E tem alguma história boa de superação da Marte? Bom, nós temos algumas, mas a mais forte é que realmente nós perdemos um cliente âncora no início do projeto e nós fomos nos arrastando nos 2 primeiros anos, praticamente nos 3 primeiros anos. O 4º ano foi um ano decisivo, 4º por 5º foi um ano decisivo, de nós chegarmos assim, olha, nós vamos ter que fazer uma projeção para nós vendermos a empresa, porque se nós continuarmos dessa forma, nós vamos quebrar muito feio. E aí, assim, a projeção que eu fiz foi o seguinte, nós vamos entregar a proposta de uma aquisição, de uma cisão, e ainda vamos trabalhar por um tempo para quitar a dívida, para tentar colocar no break-even, né? A empresa. E aí veio a pandemia. A pandemia foi muito difícil para você? Aí a pandemia foi uma questão que teve um entrave logístico muito grande e a empresa, que era nosso cliente, ela já estava desejando fazer isso, que era concentrar toda a parte de emissão, assinaturas, documentais conosco, por uma questão de segurança, porque eu inclusive tinha vendido isso. Olha só, ao invés de você ficar distribuindo N procuradores num país como o Brasil ou no mundo, concentra com uma empresa só, porque a logística vai ser muito mais fácil e a segurança de você não ter documentação distribuída por aí vai ser muito maior. E realmente foi algo que assim, ajudou a empresa e resolveu em 95% o problema que ela estava tendo, porque a logística no Brasil, a logística no mundo travou na época da pandemia. Mas não travou para essa empresa porque ela utilizou a Marte para fazer isso. Então, isso, só se ter uma ideia, nós tínhamos uma projeção de nós atendermos 2 navios para ficar no break-even. Estou usando um número hipotético aqui. Nós passamos a atender 6 ou 8 navios a mais. Então, assim, mais do que quadruplicou. E você resolveu de um ano para o outro. Abraçar esse nicho por causa da pandemia? Foi uma luz que coincidiu. Porque não é coincidência, né? Não é coincidência. A gente sabe que Cristocidência. É a cristocidência, porque existia uma necessidade do cliente, existia uma proposta que a gente tinha para fazer e estava trabalhando em cima, e esse foi o momento que convergiu. E aí, ao invés da gente ficar deficitário e a gente achar que a gente ia ter que vender em 12 meses, graças a Deus a gente teve 4 vezes mais daquilo que a gente prospectava. Então, mas como não você parou não sabia mais. Na época, esses 2 anos difíceis, não, você foi pela fé. Claro, a gente foi pela fé. E eu, assim, falo com tranquilidade que isso foi providência divina mesmo. Foi. Eu sei que empreender não é fácil, a gente sabe que empresas podem passar por reveses, mas a certeza de que Deus não é sócio, é dono de todas as coisas, não só da minha empresa, é que me dá mais tranquilidade. A gente se esforça, a gente faz a parte da gente, mas, cara, tem muitas situações, muitas variáveis, né? Muitas variáveis que podem ocorrer que fogem do teu controle. A gente não tem realmente controle de nada. Eu acho que a maior complicação para quem quer empreender, né,
mas tem muito medo. É assim, você pode fazer todo o controle, você pode fazer o melhor orçamento, você pode ter o teu melhor comercial. Isso não é suficiente. Isso não vai te dar controle nenhum. Ou seja, você se você tem que fazer, a teu favor, mas não é peremptório, não é definitivo. Não é definitivo. Então, assim, tem o sonho, quer empreender, primeiro coloque as suas convicções na frente de tudo isso, coloca isso diante de Deus, tenha paz, como você falou, faça as contas, né? Veja todos os recursos que você precisa, mas não deixe de fazer. Lembra aquela passagem bíblica, o homem pode fazer planos, mas a palavra final... Provérbios. É de Deus. Então, quer dizer, a gente tem que fazer o nosso, colocar as chances a nosso favor. Claro. Mas entender e ter humildade para entender que isso não é definitivo. Não é definitivo. Não garante nada. Que não garante nada, que nós não temos esse controle. Não temos mesmo. E nessa tua caminhada, além da Bíblia, obviamente, dos princípios cristãos que a gente aprende estudando a Bíblia, tem algum outro livro que livros que te ajudaram nesse processo? Olha só, eu fiz administração, né? Então, nessa questão, por exemplo, de gestão de pessoas, de gestão de negócios, eu devo admitir que a Cargill me deu uma base muito positiva. Nesse aspecto, Os 8 Hábitos de Pessoas Eficazes foi um livro que nós fizemos como curso, e como eu disse, foi o meu primeiro ano como gerente. Então isso me ajudou muito, né? Os 7 hábitos e depois o 8 hábitos das pessoas eficazes me ajudou bastante. Mas, como eu disse, a gente não pode separar a vida pessoal de profissional. Eu estava numa situação assim, quase fundo do poço, quando eu estava com meus 27, 28 anos. Estava assim, realmente numa situação muito complicada, com uma série de dilemas. E aí o nosso trabalho demanda que você faça trabalho fora do horário, né, sábado, domingo, feriado, madrugada e tal. Naquela época era muito mais forte isso, né? E eu estava assim completamente, né, cara com quase 30 anos, né, numa empresa que te dava uma estabilidade tranquila, então se achava o dono do mundo, né? E eu estava realmente muito fora. E aí eu encontrei um livro numa mesa que não era a minha mesa, mas era uma mesa que volta e meia eu precisava usar, não sei se era para telefone, para qualquer coisa assim. Estava lá por coincidência. Por coincidência um livro, cara. E aí estava lá, o nome do livro era Um Grito pela Vida da Igreja. Eu sequer vi a página do livro, mas ele estava meio que aberto, e aí eu tinha que esperar algum momento, eu comecei a ler. E o livro estava trazendo a história de uma águia que foi criada desde filhotinho, né, junto com as galinhas caipiras, entendeu? Achava que era galinha. Eu achava que era galinha, então só vivia ciscando. Então era águia, mas só vivia ciscando e tal, até que um dia passou uma águia, ela achou parecida e ela saiu daquela situação. E aí, logicamente, que a moral, a analogia que o livro faz é que muitas vezes nós, né, somos filhos de Deus, né, criaturas de Deus, mas preferimos... Não nos imbuímos dessa verdade. Dessa verdade, preferimos estar olhando para as coisas de baixo, né, ciscando, comendo as coisas que estão ao nosso redor, quando Deus quer nos dar uma visão muito maior. Cara, aquilo ali foi assim um impacto muito forte para mim. Legal. Foi um impacto muito forte. Qual o nome do livro? Um Grito pela Vida da Igreja. Um grito pela Vida na Igreja. Vida na Igreja. José Armando Sidaco. Cara, nunca me esqueci desse livro. E aí tinha um rapaz que trabalhava comigo, que ele também era cristão. E eu perguntei se ele que tinha colocado aquele livro ali. Ele falou, não, cara,
esse livro é meu, mas eu não tinha colocado Até ele. hoje você não sabe quem foi. Talvez, eu acho que foi ele, mas ele não tinha colocado o livro ali propositadamente para que eu olhasse ou qualquer coisa assim. E aquele livro mudou. Inclusive, depois eu compartilhei isso com algumas pessoas e acabou virando até sermão em algumas igrejas. Que legal. Eu lembro. Mas é um livro bem legal. Então, esse livro, como eu disse, né, junto com os 8 hábitos das pessoas eficazes, me ajudou bastante nesse sentido. Legal. Então, desses eu acho que... E aí, a gente agora, caminhando para o final... Se o Ricardo, com 17 anos, estivesse aqui no meu lugar, qual o conselho que você daria para ele? O Ricardo, com 17 anos, qual o conselho? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, e junto com isso, do mesmo autor, né, de Salomão, eu lembro que eu era moleque ainda e tinha que falar algum versículo. E, cara, eu só tinha visto 1 ou 2 versículos e eu queria gravar aquele versículo e tal. E eu estava junto com o pastor, que era o meu professor. E eu falei, pô, pastor, me ajuda aí, pô, é aquele versículo, lembra-te... Do teu Criador. Ele, pô, não me faça passar vergonha, cara. Aí eu nunca me esqueci. Então, lembra do teu Criador nos dias da sua juventude, da tua mocidade, e até quando você envelhecer. Não se desviará. Você não vai se desviar dele. Eu acho que esse é o conselho. Porque, Ed, eu sei que o objetivo é a gente realmente dar uma história de superação, mas Cristo muda a vida das pessoas. Não tem. Cristo veio e transformou e mudou. E eu acho que a gente tem que a gente tem que exalar isso, entendeu? Beber e exalar isso. O mundo precisa realmente disso, entendeu? Então, cara, às vezes eu tô na minha casa, vou fazer minha devocional, tive os meus perrengues, né, lógico, mas eu vou fazer minha devocional. Eu lembro que Cristo, ele acabou com a morte, pô. Ele venceu a morte, né? Ele venceu o mundo, ele venceu o mal. E ele é que trouxe a mudança da humanidade. Quando eu penso nisso, Cristo, como você foi maravilhoso, você mudou, demais, né? É muita coisa para a gente pensar. Eu gosto de Romanos quando fala... É muita coisa, cara. Cristo mudou a humanidade. As pessoas, antes de Cristo não existia nada. Por isso que eu gosto lá de Romanos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Resume tudo, né? Então, assim, a história de superação ou uma mensagem... Cara, passa por Cristo. Passa por Cristo. Cristo é um nome sobre todo nome, é o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, e ele realmente transforma. O que eu acho muito interessante é que ele evidencia 2 situações, evidencia várias. Lógico, uma que eu falei que é a principal de todas, é a nossa vitória, que ninguém vai tirar da gente, né? Que é a certeza sobre de vida eterna, sobre a morte. Mas é interessante que ele intercedia por nós. Não peço que você tire eles do mundo, mas que você livre eles do mal. Cara, foi Jesus que orou por nós. Pô. É demais, né? É demais, entendeu? Né? Então eu acho que aí a outra que enfatiza isso é como a palavra diz, né? Cristo intercede diante do Pai a nosso favor. Ou seja, ele orou para que a gente fosse liberto do mal e intercede por nós a nosso favor. É o nosso mediador, nosso advogado. Né? Então, assim, não tem uma vida completa, plena, entendeu? Sem Cristo. Então, vai faltar alguma coisa. Vai faltar você pode ter o sucesso que for. Pode ter o sonho que você tem, eu quero empreender, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero ser um atleta de alta performance, eu quero, né, ser reconhecido. Cara, mas se você não tiver com essa certeza de que Cristo
é o teu guia, o teu norte, é o que dá sentido à vida. O mais importante é isso, né? É o sentido da vida. Então, o que o Ricardo ama fazer que faria de graça, se fosse o caso? O que eu amo fazer que eu faria de graça? Pelo jeito, dar aula, né? Pregar. Rapaz, pois é. Eu gosto muito de compartilhar essa questão. Eu acho que eu me sinto muito à vontade quando eu compartilho alguma coisa com relação à Bíblia, principalmente. Não porque eu saiba muito, mas quando eu compartilho, você acaba... Você estudou teologia, não? Aprendendo. Sim, cara, eu fiz teologia. Você terminou o curso? Terminou? Ainda não. Eu fiz teologia e parei no TCC. E aí agora eu fui fazer o meu TCC às pressas e a professora me deu pau, né? Jubilou? Daí, não, jubilou ainda não. Não, jubilou. Então agora eu fiz o desafio desse ano eu entregar o meu TCC de maneira mais adequada. 23 é o ano, cara. Mas eu gosto muito de teologia. E na verdade, na época que eu pensei em fazer teologia, era uma época que só fazia teologia quem queria ser pastor, ter um ministério especificamente. E eu trabalhava, eu era um profissional, né, da área de serviço marítimo e tal. Ainda, né? Ainda sou, mas na época, né? E a ideia era realmente aprimorar o conhecimento bíblico e tal, né? Servir melhor, né? A ideia era servir melhor, porque eu sempre era convidado para dar aula, né, de escola bíblica, essas coisas assim e tal. Então eu falei, puxa vida, eu tenho que fazer teologia, porque eu consigo me aprimorar nesse sentido. E agora, né, que eu comecei... Falta pouco. Que falta pouco, eu falo, caramba, realmente era uma coisa que eu realmente tenho muita tranquilidade assim, de fazer, de compartilhar. Eu gosto muito. Se eu falar que eu não gosto de trazer a palavra, de compartilhar, eu vou estar mentindo, porque realmente eu gosto. Já está treinando um substituto para você na empresa, para você poder seguir a tua vocação? A empresa roda praticamente quase que sozinha, cara. Eu sou CEO, né? Tecnicamente falando, mas eu fiquei até afastado por uma questão pessoal aí por quase um ano ou mais e o time tocou tranquilo. Você falou que o pessoal é bem engajado, né? O pessoal muito engajado, o pessoal... de primeira. Cara, o meu time, eu falo para eles com tranquilidade, olha, não estou falando aqui conversa de técnico, nem de coaching, nosso time é bom. Nosso time é bom e... Você pessoalmente faz o filtro para contratar? Não? Faço. Eu faço filtro. Faço filtro, mas a gente tem Headhunter. A gente tem um Headhunter, uma consultoria de RH também, mas a gente faz uma consultoria para fazer uma medição de perfil. A gente tem uma empresa que faz o perfil de cada um e apresenta para nós o relatório, e aí só depois que vem esse relatório para nós é que a gente dá sequência. Legal. Agora, Ricardo, tiro único. Você tem um microfone e todas as pessoas do planeta têm a oportunidade de te ouvir. O que você falaria para eles? Olha, acho que eu já falei, né? Cristo é o que dá sentido à vida. Então, se você tem certeza de que Ele realmente é que pode dar sentido à tua vida, você já deu o passo principal. Mas o interessante disso é que Cristo nos chamou para nós termos vida em abundância, mas para que a gente possa realmente também compartilhar dessa vida em abundância. E nós estamos falando de livros, né? O Vida com Propósitos Rick Warren ensina muito que Deus é relacionamento em essência. E eu quero deixar essa mensagem porque
apesar de nós estarmos vivendo numa era da comunicação, da informação e tudo mais, os relacionamentos estão cada vez mais difíceis. As pessoas estão cada vez mais individualistas, isoladas, né? Eu me preocupa, vou passar por antiquado, mas me preocupa o mundo de fantasia do Face, do Insta, sabe? Porque não é mundo real. Não é muitas vezes o mundo real, e as pessoas estão fazendo desse mundo real, do Insta, né? Porque as stories falam mais forte do que os relacionamentos muitas vezes. Então, e a realidade, por mais dura que seja, é melhor do que uma fantasia. Né? Exato. Então Deus nos deu, entendeu? A dádiva do relacionamento. Né? Deus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. Ele nos criou para nos relacionarmos. Então, o sentido da vida, né? Aí entra um livro muito legal, né? Que é Em Busca do Sentido da Vida, do Viktor Frankl, né? Uhum. Pô, aquela história do livro do Viktor Frankl de chorar. O cara conseguiu passar pelo campo de concentração nas situações mais adversas porque ele tinha um sentido. Ele falou, eu vou sobreviver. Então ele preferiu trocar a comida por um sapato, porque quem tinha um sapato sobrevivia mais. Ele tinha o único objetivo, sobreviver. Então, assim, não é só uma questão, vamos falar de religião, né? As pessoas estão falando aí que o que realmente as pessoas precisam é ter um sentido da vida, ter esse relacionamento. Exato. Então, eu acho que relacionamento é o X da questão. Então, primeiro, deixa Cristo realmente fazer parte da tua vida e entenda que a vida é feita de relacionamentos. Então, eu acho que a minha mensagem é essa. Legal. Obrigado pelo papo. Obrigado. Foi rápido. Muito honrado. Não, passou mais de uma hora. Muito bom ter você aqui. Se você gostou, está gostando do conteúdo, considere se inscrever, deixe o seu like. Se você quiser patrocinar um episódio, tem o contato na descrição. E se você quiser acompanhar os episódios anteriores, vai aparecer o card aqui. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.